Oi, gente. Me chamo Luiz Geraldo. Tenho 60 anos. Sou natural de Montes Claros, Minas Gerais. O relato que eu vou contar para vocês, meu avô me contava quando eu era criança. O meu avô me contava que quando ele andava pela estrada fora, ele via muita coisa. E ele sempre me contava as coisas estranhas que ele via durante suas andanças. Meu avô, que já é falecido, se chamava Jerônimo. Meu avô andava por muitas estradas. Ele trabalhava na roça, pois naquele tempo as coisas eram muito difíceis. Meu falecido avô era um homem muito corajoso, não tinha medo de nada e tinha uma fé fervorosa. Ele sempre me dizia que quem tem fé não precisa ter medo de nada. Mesmo que a pessoa veja alguma coisa sobrenatural, essa coisa não pode lhe fazer mal algum. Meu avô sempre me contava que ele andava por muitas estradas em Minas Gerais, e dentre elas, algumas eram mal assombradas. Ele me contava que já havia visto muitas coisas, mas um dos casos que me chamava muita atenção era o caso do lobisomem na grota. E isso foi em uma ocasião em que meu avô estava trabalhando em uma fazenda na zona da Mata Mineira. Ele fazia de tudo nessa fazenda, inclusive ajudava a cuidar do gado e buscar o gado nas pastagens. Em uma certa ocasião, ele havia ido buscar o gado que estava pastando perto de uma grota que fazia parte da propriedade. Ele contava que naquele dia estava muito quente. Chegando no local, antes mesmo dele começar a juntar o gado, ele resolveu dar uma descansada em uma sombra debaixo de uma árvore. Isso foi na parte da tarde. E por o tempo estar muito quente, ele estava meio cansado e resolveu descansar alguns minutos. Então, ele tirou seu chapéu e colocou pendurado em um galho de uma árvore. E então sentou para descansar na sombra daquela árvore. Ele acabou tirando um pequeno cochilo. Em seguida acordou assustado, e ele percebeu que havia ficado tempo demais ali descansando. Então, sem demora, juntou o gado e tocou o gado para a fazenda. Quando terminou seu expediente, já era noite, e foi quando ele percebeu que ele havia esquecido seu chapéu no galho da árvore. E era um chapéu que ele gostava muito, pois ele havia ganhado esse chapéu de presente de seu pai. Então ele pediu ao dono da fazenda se ele poderia usar o cavalo para ir buscar o seu chapéu que ele havia esquecido. Então o dono da fazenda, no caso seu patrão, disse que não haveria problema dele pegar o cavalo, mas que ele deveria esperar o dia clarear, pois a noite era perigoso e era quaresma. E naquelas bandas, na época da quaresma, rondava um estranho animal pela noite, que alguns sitiantes já haviam até visto esse animal, mas ninguém sabia o que era. Meu avô então lhe disse para ele não se preocupar, pois ele andava com Deus do lado, e quem anda com Deus do lado não tem medo de nada. Então ele montou o cavalo e foi até aquele local para buscar o tal chapéu que ele havia esquecido, local que o gado estava anteriormente. Chegando lá, o chapéu estava lá no galho, do jeitinho que ele havia deixado. Porém, quando ele pegou o chapéu e já estava prestes a voltar, ele ouviu um barulho na mata. Ele viu algo se mexer na mata, e em seguida ele ouviu um urro assustador. Então ele viu sair da mata uma criatura grande igual um bezerro, com olhos vermelhos. Meu avô me dizia que dava para ver bem a criatura, pois a noite era de lua cheia e estava muito clara, e era aquela besta que estava urrando. E mesmo ele tendo a fé que ele tinha, ele dizia que ficou com tanto medo que chegou a ficar travado. O meu avô me dizia que a criatura era peluda e tinha a cara meio deformada, mas parecia com um grande cão. Tinha dentes enormes e tinha um mau cheiro muito forte. A criatura bufava e urrava.
De repente aquela criatura deu um uivo, rosnou e veio para o lado do meu avô. Foi quando meu avô gritou: "Vale-me Deus Pai!" E em seguida saiu de galope com seu cavalo, em direção à fazenda. Ele dizia que aquela coisa seguiu ele por um bom tempo. E ele, disparado com o cavalo, em direção à fazenda e rezando sem parar. De repente ele percebeu que aquela coisa parou de seguir. Então ele respirou aliviado e viu que já estava chegando à sede da fazenda. Meu avô dizia que já havia visto muitas coisas sobrenaturais, mas que essa foi a que ele mais sentiu medo. E ele sempre dizia que esse lobisomem só não conseguiu pegá-lo por causa da sua fé. Mas depois desse dia, ele nunca mais saiu à noite durante a quaresma. E esse foi o meu relato. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.